Muitas pessoas falam que depressão é coisa do inimigo, que uma pessoa deprimida está presa em cadeias espirituais. Muitas pessoas até falam que depressão é coisa do capeta, é coisa do inferno, que crente não fica deprimido. Será mesmo que crente não fica deprimido? Será mesmo que crente tem que ter uma vida alegre, uma vida tranquila? O que é depressão? O que é uma opressão? Um crente pode ser oprimido, um crente pode passar por momentos de opressão, um crente pode passar por tudo isso. O que é uma possessão? Quais são as diferenças de tudo isso? Qual é o caminho em que eu trilho para que eu ou sofra uma opressão, ou eu sofro uma depressão, ou eu sofro uma possessão? Quando nós falamos em opressão, nós falamos em pessoas que estão passando por um processo grande, onde essa pessoa está carregando um peso muito grande, está sendo literalmente oprimida pelo inferno, está sendo literalmente oprimida pelas forças das trevas. E essa opressão, ela vem de dois pontos principais. Primeiro, quando a pessoa está desenvolvendo um trabalho para Cristo. A pessoa está trabalhando, está entrando dentro de um contexto de batalha espiritual. Essa pessoa então começa a enfrentar as entidades, os demônios, as forças territoriais que estão atuando em um determinado local ou que estão atuando em uma determinada família, e aquela força começa então a oprimir aquela pessoa de uma forma com que ela seja levada a se afastar e a desistir do trabalho que ela está fazendo. Aquela opressão muito por vezes se torna tão grande que atinge o corpo físico. Não é difícil ver pessoas desgastadas fisicamente, não é difícil ver pessoas que precisam tomar cuidado com a alimentação. Quando nós oramos, quando nós jejuamos, nós temos forças para estar enfrentando isso, mas às vezes o trabalho do inferno é tão grande em cima daquela pessoa, a opressão é tão grande, o peso que ela carrega é tão grande, que ela por um tempo precisa falar: hoje eu não vou jejuar, hoje eu vou me alimentar, eu preciso renovar as minhas forças. E por vezes a pessoa tem até mesmo que reforçar a proteína, a carne que ela come, porque o desgaste é tão grande que eu preciso renovar as forças físicas. E essa força, ela é desgastada devido ao trabalho de opressão. Que a pessoa precisa continuar batalhando, ela precisa continuar lutando, ela precisa continuar enfrentando tudo isso. O corpo físico precisa ter forças, e a batalha espiritual, ela reflete no corpo físico. Por isso que muitas vezes as pessoas se confundem entre opressão e depressão. É normal um crente ser oprimido, mas dentro de um contexto de batalha espiritual, onde eu estou lutando para não permanecer naquilo, e eu vou superar tudo isso. Eu estou no trabalho de evangelismo, eu estou num trabalho de transformação, eu estou num trabalho de conserto, e aí eu vou fazer tudo isso para quê? Para que eu tenha vitórias naquele trabalho. Quando eu falo em depressão, existe um ponto principal onde muitas pessoas não entendem. Depressão, ela tem duas fontes. Primeiro, é quando existe alguma disfunção neurológica, existe algum problema na distribuição hormonal daquela pessoa, que leva então a ter uma depressão que não é origem psicológica, mas é origem química, é origem por disfunção de hormônios, por falta de um determinado hormônio ou por excesso de um outro. Aí eu preciso ir no médico, eu preciso passar por uma consulta, eu preciso passar por um tratamento. Nesse ponto, ou Deus cura, ou eu vou tomar remédio o resto da vida. Não quer dizer que a pessoa está debaixo de uma maldição, não quer dizer que a pessoa está debaixo de uma força satânica, não. Quer dizer que aquele organismo está sofrendo a falta de um determinado hormônio, ou então pode ser que ele tenha um outro hormônio em excesso que eu preciso corrigir de uma forma medicamentosa. Um outro ponto da depressão é aquele que vem devido a um desgaste emocional, porque o inferno ele trabalha muito em cima disso, em desgastar a pessoa emocionalmente,
em desgastar a pessoa psicologicamente. Muitas pessoas falam, o demônio não lê pensamentos, o inferno não lê pensamentos. Essa frase não está totalmente correta. Porque o inferno ele pode jogar na tua mente pensamentos, ele pode jogar na tua mente sugestões e trabalhar em cima disso. Agora me responda você, quantas vezes em pensamento você brigou com aquele pensamento ruim? Tipo assim, você fala, ele responde. Você fala, você não vai me vencer. Tudo isso em pensamento. Aí daqui a pouco aquele pensamento volta. A Bíblia fala que nós temos que pegar todo o nosso conhecimento e nosso pensamento e levar cativo a Cristo. Eu não posso impedir que pensamentos venham na minha mente, mas eu preciso conduzir esses pensamentos a Cristo. Isso, quando o processo é longo, quando a batalha é longa, causa um certo desgaste, causa um certo cansaço. E eu preciso buscar a Deus, eu preciso batalhar, eu preciso de uma coisa, de outra, e eu acabo entrando em um processo depressivo. É claro que depressão tem níveis, existe a depressão leve, onde eu mesmo consigo sair, eu mesmo já passei por esse processo, onde eu entrei não foi uma nem duas vezes, eu entrei várias vezes, e eu mesmo sozinho consegui sair. Mas tem pessoas que não conseguem, entram em uma depressão um pouco mais profunda, e não é vergonha procurar um médico, não é vergonha procurar um psicólogo, procurar um psiquiatra. Qual que é a diferença? A psiquiatra é de louco? Não, o psicólogo só vai te ouvir. Um psiquiatra, ele tem condições de receitar um remédio para que você consiga superar aquela fase, e não é vergonha tomar remédio. Eu preciso entender que eu tenho meus limites, eu preciso reconhecer os meus limites. Embora o mundo espiritual eu chegue e fale, eu sou vencedor, mas o meu corpo físico ele tem limite. E a batalha espiritual ela se dá no corpo físico, ela se dá em ambiente físico. E se eu não cuidar do meu corpo físico, eu não vou ter vitórias. Se eu não cuidar do meu corpo físico, o inferno vai me destruir, o inferno vai me abater. Então eu preciso tomar conta do meu corpo físico e, se for necessário, sim, procurar um médico. Se for necessário, sim, dar uma pausa na batalha, respirar, descansar. Eu preciso, sim, tomar conta da minha família. Muitas vezes a nossa família é afetada dentro do contexto espiritual, porque o inimigo é sujo. Ele vai bater naquilo que mais vai te machucar, ele vai bater naquilo que mais vai te ferir. E se ele tiver que atacar os teus filhos, eles vão atacar. Se tiver que atacar os teus pais para você parar, eles vão atacar. Se tiver que atacar tua esposa, teu marido, se eles estiverem mais fragilizados, eles vão atacar. Então, todo esse processo, essa carga do inferno que eu sofro quando estou trabalhando para Cristo, me leva a ter um desgaste, a entrar num processo depressivo, que se eu não tomar cuidado, eu vou acabar abandonando a fé. Quantos pastores, quantas pessoas nós vimos nesses tempos que acabaram se suicidando? São pessoas que entraram num processo e que acabaram tirando a própria vida. Estão salvos? Não. A Bíblia é clara, aquele que destrói o templo de Deus, Deus o destruirá. Então, quando a pessoa se suicida, é a passagem direta para o inferno. Todo aquele trabalho que elas fizeram, tudo aquilo que elas fizeram se tornaram perdido. Eu preciso tomar conta da minha vida, e se eu estiver desgastado, sim, eu tenho que parar, sim, eu preciso renovar as minhas forças, eu preciso, eu não vou fazer vigília, eu preciso descansar. Você tem que tomar conta da tua vida, você tem que se preocupar com você. Quando nós falamos em possessão, não é uma opressão, não é uma depressão, é uma possessão. Muitas vezes a pessoa que foi possessa, ela não é uma pessoa depressiva, mas ela abriu brechas para que o inimigo entre na vida dela. E todas essas brechas, essas legalidades foram feitas em cima de descumprimentos da palavra de Deus. Foram feitas em cima daquilo que eu fiz e que não estão de acordo com a palavra de Deus e que abriram caminho para que aqueles demônios entrem na minha vida. Sim, muitas vezes as pessoas passam por um processo de opressão e acabam cedendo, e aí fazem alianças de forma inconsciente ou às vezes de forma consciente. Tudo isso nós vamos estar explicando em outros vídeos, essas alianças, como que elas funcionam. Mas
houve um certo tipo de aliança para que aquele demônio entrasse naquela vida e se tornasse possessa, e que aquela vida fosse possuída pelas forças das trevas. E aí nós temos níveis de possessão e níveis de aliança. A pessoa precisa ter noção que eu preciso mandar esses demônios embora. Não muitas vezes, não de forma rara, é necessário o trabalho de um libertador, de uma pessoa que vai impor as mãos e que vai mandar esses demônios embora, mas esse libertador precisa ter unção e autoridade de Deus para fazer esse trabalho, precisa ter uma visão correta do Espírito Santo para mandar esses demônios embora e fazer com que a vida seja liberta. E se houver alianças, desfazer essas alianças. Se houverem cadeias, desfazer essas cadeias. Então nós precisamos entender tudo isso e desfazer a nossa mentalidade de que uma pessoa depressiva é coisa do inferno, e não é. Uma pessoa oprimida, sim, estou num nível de batalha, ou então estou num nível de possessão. Não é apenas batalha espiritual que causa opressão, mas também a possessão. Eu preciso entender que o inferno trabalha na minha mente e vai me levar à depressão, ou a um suicídio, ou a uma opressão tão grande para que eu venha a sair da presença de Deus. E tudo isso vem para quê? Para me levar em cadeias, mas o Espírito Santo veio para libertar as pessoas de tudo isso. Então eu preciso estar firmado na palavra de Deus, eu preciso estar batalhando de uma forma correta, eu preciso estar lutando para que as minhas bênçãos ocorram. Eu tenho certeza que você vai acontecer. Agora nos próximos vídeos nós vamos estar explicando, entrando em detalhes como que tudo isso funciona, como que eu vou batalhar para superar tudo isso e como que eu vou vencer tudo isso em nome de Jesus. Que Deus te abençoe de uma forma grandiosa.